Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora de número 241, capítulo 3 das manifestações inteligentes. Então, hoje nós vamos dar sequência na questão de número 68. Por meio de pancadas e, sobretudo, por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes. Então, Allan Kardec, que na verdade é Hippolyte Léon Denis Rivail, né? Mas é pseudônimo de Allan Kardec. Então, Allan Kardec, ele percebeu que as manifestações inteligentes, né, os efeitos ainda eram mais inteligentes ainda, além do que ele ou de que muitos estudiosos na época imaginavam. Porque nós temos que entender que até aquele dado momento ali, essa inteligência oculta, ela tinha parcialmente auto se denominado. Parcialmente. Por isso, a necessidade das pesquisas, dos estudos minuciosos, porque até então, tudo até aquele momento encontrava-se no princípio, né? Então, vejamos, por meio de pancadas e sobretudo por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes. Então, Allan Kardec, ele percebeu que não eram só aqueles estalidos no interior da madeira, né, da madeira ali da mesa, onde ele se encontrava reunido com aqueles médios que até então pouco se sabia a respeito daqueles médios. Com o passar dos estudos, com o passar do tempo, é que tudo foi se concretizando, né? Através das pesquisas de Allan Kardec, ele foi percebendo e os espíritos, né, foram auxiliando ele a descobrir por que meios eles, espíritos, se manifestavam, por que meios podiam se manifestar. Obviamente, eles instruíram Allan Kardec
que todos aqueles que ali se encontravam automaticamente podiam ser considerados como médiuns, e que médiuns são os intermediários do mundo espiritual entre o mundo físico e vice-versa. Mas não basta apenas Kardec ficar sabendo que aqueles seres eram médiuns. Kardec precisava se inteirar a respeito da importância de cada médium. Quais os médiuns, né, que eram detentores de certos fluidos, fluido de efeito físico e muitos outros, capaz de auxiliar os espíritos nestas manifestações inteligentes. Como nós já dissemos em vídeos anteriores, não são todos os médiuns, não é qualquer um que é detentor desse fluido de efeito físico, não é qualquer um. Como um motor de um automóvel, que tem milhares de peças, sendo todas importantes. Como uma residência que possui diversos móveis, sendo todos os importantes. Então você vai me dizer que o sofá é mais importante do que o fogão a gás? Não. Todos têm a sua importância. Você vai me dizer que o fogão a gás é mais importante que o botijão? Não. Botijão a gás? Não. Um depende do outro. Mas você observa que sofá é sofá, fogão é fogão, botijão a gás é botijão a gás. Ah, mas então o sofá não vira botijão a gás? Não. E também não vira fogão. E também ele não vai virar talher. Todos temos lá nossa importância. Então, Kardec percebeu isso. Não era só as pancadas, não era só os estalidos que estas manifestações inteligentes provocavam. Essas inteligências ocultas, vamos assim usar esse termo, né? Não era só essas pancadas, esses estalidos. Kardec, mediante os estudos, ele foi descobrindo outros, vamos dizer assim, outros fenômenos, outras formas de manifestações dessas inteligências ocultas. Sabendo todos nós que estas outras formas de comunicação, 50% devia-se àqueles que se encontravam presentes nas reuniões, médios de efeito físico. E para outras manifestações, médios que possuía outros fluidos, né? E tudo mais, como médium
que sempre foi utilizado, vários médios que são utilizados, os médios de transporte, os médios de desdobramento, né? Médios que nós podemos dizer que são utilizados em trabalhos de materialização e de desmaterialização e por aí em diante. Então, olha só para você ver. Por isso, por meio de pancadas e, sobretudo, por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor. Olha só para você ver. Então, não são só os estalidos ali na mesa, as pancadas, os estalidos na cadeira, no interior da madeira da mesa, as pancadas no interior das paredes, né? Existia outras manifestações também, outras formas, né? A imitação dos rufos, do tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneiro. Olha só para você ver. Produzia-se até o barulho, era produzido até o barulho de um canhoneiro. Depois, a do ranger da serra. Olha que trabalho sério. Dos golpes de martelo. Isso tudo ocorria. Esses fenômenos, todos esses fenômenos que nós classificamos aqui como fenômeno natural, porque faz parte dos desígnios das leis do Criador. Então, olha para você ver quantas formas de manifestações Kardec naquela época lidava. É lógico, devido à importância da codificação da doutrina, era necessário que o mundo espiritual fizesse com que tudo aquilo acontecesse mesmo, ocorresse mesmo, para que Kardec, o bom senso reencarnado, estudasse, né? Separando o joio do trigo. Aí você pode me perguntar assim, mas hoje em dia esses fenômenos eles ocorrem esparsamente, porque não há necessidade mais, uma vez que o fenômeno natural já foi comprovado por Allan Kardec através dos estudos minuciosos, quando ele constatou que tudo isso é fato. Então, constatando que é fato, não há necessidade mais desses fenômenos se darem. Agora, nós temos que entender o seguinte: ocorre sim, esparsamente, de uma forma assim,
científica para estudo. Só que uma equipe para assumir uma responsabilidade essa equipe ela precisa ter um conhecimento da doutrina espírita tão grande, mas tão grande, que eu confesso a você, as pessoas podem dizer o que quiser. No Brasil e no mundo, são raros os médios, mesmo os sérios. São raros os médios, mesmo os sérios, que encontram-se preparados para esta finalidade. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Por isso que não se recomenda se reunir uma equipe sem conhecimento, com conhecimento de causa e de efeito, com conhecimento de teoria e de prática, já é perigoso. Agora você imagine uma equipe de pessoas curiosas, irresponsáveis, pessoas místicas que estão ali testando a capacidade dos espíritos, testando a capacidade de alguns médios. Então pode ter certeza-se de que os espíritos ali presentes, eles farão o possível para levarem todos ali a um estado de loucura. Por que um estado de loucura? Porque nós temos que entender que todos esses fenômenos, na época da codificação da doutrina dos espíritos, eles não eram provocados por espíritos evoluídos. Não sei se você sabe disso. Essas pancadas, né? Esses fenômenos todos natural não eram provocados por espíritos evoluídos, e sim por espíritos menos evoluídos. Espíritos menos evoluídos, mas assistidos por espíritos nobres. Porque os espíritos nobres, sabendo que esses espíritos menos evoluídos possuíam aquelas energias condizentes às necessidades àqueles fenômenos, é óbvio que os espíritos evoluídos não iriam desperdiçar energia, uma vez que eles, assessorando, protegendo aqueles espíritos, para que eles não fugissem da normalidade, era o suficiente. Então não sei se muitas pessoas sabem disso. Até porque aqui no esmiuçamento, muitas coisas as pessoas nunca imaginaram, né?
Às vezes ficam sabendo pela primeira vez. Mas agora, se nós ousarmos, né, realizar um trabalho desse, pode ter certeza de que quem vai nos assistir, vai ser espíritos das trevas, obsessores. No entanto, você pode observar que muitas pessoas têm o costume de se reunir para consultar os espíritos através de um processo que eles inventaram aí, comunicação através do copo, um negócio assim. E todas as pessoas que optaram por esse processo se deram mal no final. Por que se deram mal? Porque não havia ali uma assistência de benfeitores espirituais. E sim, charlatões, espíritos brincalhões, zombeteiro, como aqueles encarnados. Aí você pode me dizer assim, mas aqueles encarnados, aqueles seres encarnados não eram charlatões, zombeteiro, brincalhões? Era sim. Esses que optam por esses tipos de trabalho também são charlatões, mistificadores, zombeteiros. Por quê? Porque as pessoas nunca devem praticar aquilo que ele não conhece. E nunca deve praticar aquilo que não conhece. A pessoa deve praticar o que conhece. Então, aqueles que têm conhecimento, nunca que eles ousam a brincar com esse tipo de trabalho. Porque isso é coisa muito séria. No entanto, repito, no Brasil e no mundo, olha, no Brasil e no mundo, se existir, mesmo entre os espíritas, verdadeiramente espíritas, se existir no Brasil e no mundo umas 5 equipes, no Brasil e no mundo, que possuem eles capacidade de estarem realizando esses tipos de trabalho aqui, como Kardec realizou naquela época na codificação, é um muito. Mas eu acredito que não chega a 5, não. Porque a seriedade é muito grande, a disciplina é muito grande, sabe? A disciplina é muito grande. A pessoa tem que abster-se de muitas coisas, da vida mundana, Olha, ele tem que viver zen, né? Ele tem que viver zen aqui na Terra. Caso contrário, não vai conseguindo, não. Não é assim, não. Isso é coisa muito séria, né? Então, olha só para você ver. Kardec observou que nessas manifestações inteligentes ocorria também golpes de martelos, do ritmo de diferentes áreas, né? Etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Então, seria a mesma forma que, por exemplo, uma pessoa raizeiro, né? Raizeiro, você sabe, aquelas pessoas que mexem com raiz, que extrai as raízes assim na mata para fazer remédio, para curar milhões de espécies de enfermidade. Então, se você pega um raizeiro, né, que conhece
estudo de raiz e você o coloca no meio da mata amazônica, né? Lá na Amazonas. Você coloca ele lá no meio da mata amazônica. Ele vai olhar para aquilo tudo e vai dizer: meu Deus do céu, que vasto campo! Quantos milhões de plantas não existe aqui? Olha, aqui eu estou vendo essa planta tal, aqui eu estou vendo aquela outra. E o mais interessante é que ele descobre outras plantas que ele não tinha conhecimento, mas que a própria planta ali, a própria raiz ali, as plantas ali, elas provam a ele que elas são eficazes em diversos tipos de enfermidade. Então é o mesmo que colocar um raizeiro lá no meio da mata, né? Da mata lá da Amazonas. Coloca lá no meio. E vai olhar para um lado, para o outro, vai ficar perplexo, vai ficar pasmo. Meu Deus, quanta coisa! É a mesma coisa aqui de Kardec. Era como bem se compreende um vasto campo a ser explorado. Vamos para o próximo vídeo, né? Mas dando sequência nesse assunto.